Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Se Junta Cast, o seu podcast de tecnologia, e hoje com um tema muito especial, que é ativando as habilidades de programação com o CodeSpark. Então hoje a gente vai falar muito sobre pensamento computacional e suas vertentes e como que ela também se relaciona com as competências socioemocionais. Enfim, não vou dar spoiler, vou também deixar um espaço aqui para os meus companheiros de bancada se apresentar e estou muito empolgado para o nosso momento de hoje. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação da Se Junta e como vocês sabem bem, tenho minha companheira de bancada aqui. Oi, Té, tudo bem? Oi, Yuri, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Junta Cast. Hoje a gente vai falar de um aplicativo que é muito legal, que é o CodeSpark. Se você não conhece, já você vai descobrir o que é o CodeSpark. Meu nome é Esterol, também sou pedagoga, faço parte do time de educação da Se Junta. E como o Yuri falou, a gente tem dois convidados especiais para falar desse aplicativo e de recursos de programação. Então eu vou deixar eles se apresentarem, mas primeiro passo a bola para o Hamilton. Hamilton, fica à vontade de se apresentar para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Hamilton, sou programador há mais de 20 anos e há 5 anos ensino crianças e adolescentes a programar, né, no Colégio Next, dando aula aí para o ensino fundamental. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou pedagoga e aí desde 2019 ensino programação para o Fundamental 1 na Sunnyside. Bacana, gente. Primeiro agradecer vocês de estar aqui com a gente, poder bater esse papo aqui, aprender mais sobre esse aplicativo, né, tão importante, que inclusive faz parte, né, do Education Partner Program da Apple. Então, trazendo para vocês, a Apple listou alguns aplicativos essenciais para a educação e o CodeSpark ele aparece dentro desses aplicativos. Então, acredito que o passo zero é perguntando para vocês, o que é o CodeSpark? Então, que primeiro eu queria passar para a Fê, depois para o Milton, para contar sobre vocês, né, especialistas, o que é esse programa. Bem, o CodeSpark ele é um aplicativo de programação, né? Ele é especificado mais para crianças de 5 a 10 anos. A gente utiliza muito por ser um aplicativo muito intuitivo. Então, se você olhar para ele, ele não tem frases, não tem muitas palavras. Ele pode ser usado tanto no âmbito bilíngue, quanto por uma escola tradicional. E a gente utiliza muito porque ele é a base ali do aprendizado de programação. Então, a gente consegue ensinar programação desde crianças bem pequenas até chegar ali da passagem para um FUMD 2. Que legal, a partir de que idade? A partir dos 5 anos. Na Sunny, a gente utiliza a partir do primeiro ano do ensino fundamental, então a partir ali dos 5, 6, e a gente chega até o terceiro ano utilizando praticamente só o CodeSpark nas aulas de coding. Se alfabetizando e já utilizando Se alfabetizando e já utilizando o CodeSpark, porque ele é, igual eu falei, muito intuitivo e a gente consegue trabalhar bem na questão de alfabetização das crianças também. Então a gente acompanha esse nível de alfabetização. A Sunny é uma escola bilíngue, então tanto a alfabetização em português quanto em inglês. Então, e aí junto com a parte de programação a gente vai seguindo ali o nível das crianças. Legal. Concorda com a definição da Fê? Concordo, e só complementando, ele é bacana porque ele traz todos os conceitos da ciência da computação e tem uma parte de criatividade que é muito bacana, né? Então, depois dos alunos aprenderem o básico ali, eles conseguem criar jogos, histórias e aí a criatividade que flui, né? Bacana. E olha que legal, você citou a criatividade, né? Então, a criatividade também aparece no ambiente de programação? Muito, e até curioso, porque eu nunca me achei uma pessoa muito criativa, né? Nunca fui das artes, então não me achava. E fui descobrir isso depois lecionando, né? O quanto a programação trabalha a criatividade, porque para resolver um problema, muitas vezes você tem que pensar formas diferentes, né? Então, às vezes você vai tentar de uma forma, não vai dar certo, então você vai usar uma outra estratégia e isso vai puxando a criatividade, né? Não é a mesma criatividade, por exemplo, para fazer um desenho, mas a gente usa a criatividade para resolver o problema, a tarefa que a gente tem ali. E essa questão de criatividade é muito engraçada, porque quando a gente fala, assim, a palavra criatividade traz muito essa infantilização, parece, assim. Ela é uma palavra que parece, poxa, pra gente ter criatividade é isso, é muito com artes, é muito com a gente trabalhando outros tipos de habilidades. E não, a programação traz muito disso. Você precisa ser criativo para resolver um problema, né? E eu acho que
o Code Spark traz muito isso. Assim, a gente consegue trabalhar muito o conceito do que é a criatividade, como trabalhar a criatividade dentro de um ambiente de programação. E é legal porque isso que você traz, né, Fê? Em escola a gente escuta muito, as crianças são muito criativas, né? Mas na verdade é isso, né? A criatividade também é uma habilidade que pode ser treinada, né? E não precisa estar ligada só ao artístico, né? Só a desenho, a pintura, a escultura ou design. A gente pode pensar na criatividade para eu buscar soluções, ideias diferentes, né? E aí a programação entra muito nisso. E eu acho que isso é interessante até porque a programação, acho que ainda é muito vista como, alguma coisa, né? Código, exatas, então trazer a criatividade quebra um pouco isso, né? Até para os próprios pais, assim, né? Quando a gente fala numa apresentação da escola, nós temos um currículo de programação. Eles ficam um pouco assustados, né? Primeiro ano, vai aprender programação, eles vão fazer código, como é que vai fazer? E não, a gente traz assim, que a programação, ela vem muito antes do código. Ela vem de um pensamento mesmo, de você pensar computacionalmente, né? Não só ali criando código, ele vai fazer parte também, né, desse currículo, mas mais pra frente. A gente precisa trabalhar algumas habilidades antes. E, voltando, acho que no tópico da criatividade, é isso, assim, fica muito ambíguo quando a gente fala, essa criança é criativa. Mas ela é criativa no quê? Ela pode ser criativa na arte, ela pode ser criativa na escrita e ela pode ser criativa na programação também. E eu acho também que a gente trabalhar a programação desde cedo vai trazer habilidades no futuro para que a criança consiga pensar, né, essa criatividade e pensar esse problema que ela precisa resolver de uma forma sistemática, né? Então ela saber por onde ela começa, né? Como é que ela decompõe aquele problema. Então uma tarefa muito grande, mas como é que eu quebro essa tarefa para fazer isso depois passo a passo, fazer isso de uma forma mais simples, né? Então por isso a importância, né? É essa visão mesmo, né? Quando a gente fala de programação, a gente tem aquele estigma do Matrix, né? Aqueles códigos descendo pela tela. Sim. E é muito diferente disso, né? Lógico que a gente tem lá para as turmas mais velhas, né? Lá para os anos finais, a programação com Swift, por exemplo. Mas aqui a gente ainda está trabalhando a parte conceitual. Então, o importante aqui é trabalhar essa forma de pensar que um programador utiliza no dia a dia, né? E isso vai dar habilidade para todas as demais áreas. E bacana vocês citarem isso, porque, por exemplo, nos dias de hoje está muito em alta a inteligência artificial. E quando a gente mensura a inteligência artificial, um dos parâmetros que a gente tem, o quanto que ela está em desenvolvimento, é a criatividade. Porque o que traz a diferenciação, né, para o ser humano é o quanto que ele entende uma situação ali com diferentes tópicos. E a máquina geralmente não, né? Ela está ali para definir uma questão, tanto que as evoluções do ChatGPT, a cada evolução que a gente tem, ela engloba mais a criatividade. E gostei que vocês mencionaram, e queria dar um foco nesse momento, nessa parte, dos anos iniciais. Porque o Hamilton falou desde cedo, a Fê comentou sobre os anos iniciais, então eu queria escutar mais de vocês, né? Começando com o Hamilton, depois com a Fê, a importância da programação desde os anos iniciais, que diferença que faz nesse repertório do aluno que pode se tornar um programador, mas também um médico, um advogado, outras profissões. Bom, a gente já falou bastante disso, né? Essa questão do estímulo da criatividade, essa forma, né, de pensar, de decompor um problema, de reconhecer um padrão, saber abstrair, né? E aí trabalhar um algoritmo, né? Isso tudo faz parte ali do pensamento computacional. Mas na prática, isso vai ajudar em coisas simples. Por exemplo, uma reclamação que a gente vê muito em matemática, né? Então, a criança sabe ali resolver o cálculo, ou em física, né? Futuramente, ela sabe resolver o cálculo, mas não sabe transpor aquele enunciado, né, pro cálculo, né? Então, a programação trabalha justamente com isso, com esse tipo de habilidade, né? Então, como é que eu vou abstrair aquele enunciado, abstrair a informação daquele enunciado, entender qual que é o padrão daquele cálculo e aí sim realizar aquele cálculo, né? Então são
são É a pequenas famosa lógica, né? habilidades. Imagino. Exatamente, é o raciocínio lógico, né? Mas são pequenas habilidades ali que a gente vem trabalhando desde o início, por isso até, né, junto com a alfabetização, né? Então, entender como é que a gente resolve esse problema, esse processo de a gente fazer isso passo a passo, para daí no futuro eles já estarem treinados com isso e terem uma maior facilidade, né, nos demais conceitos, nas demais disciplinas daí, né? E que legal que você trouxe o exemplo de matemática, porque temos uma professora de matemática aqui. Né, até complementando essa questão da matemática, é isso mesmo, mas eu trago, assim, algo além das exatas, assim, uma interpretação de texto mesmo. Então, quando a criança vai fazer uma interpretação de texto de português, ela vai ler ali um texto mesmo, uma redação, ela precisa interpretar e entender o padrão daquilo, o cerne da questão. E a programação ajuda com isso antes da criança aprender a ler. Então, quando a criança já estiver alfabetizada, ela já vai entender que o contexto de uma resolução de um problema é você entendê-lo, né? Entender o problema em si. Então, isso vai na habilidade de matemática, habilidade em português, habilidade de inglês, muito também. Lá na Cena a gente trabalha muito com essa questão, né? Que a programação é como se fosse uma linguagem também, tão importante quanto o português e inglês. Então, por isso que a gente fala que a gente trabalha muito junto, exatamente porque a gente vai evoluindo a partir disso. Então, a partir do momento que uma criança consegue entrar ali, resolver um puzzle no CodeSpark, saber essa questão da lateralidade, mais pra frente ela vai conseguir interpretar outras coisas, como um problema de matemática, como um texto de inglês, um texto de português. Vai ajudar muito ela nesse tipo de habilidade que ela vai evoluir. Tem um ponto importante também, que a programação permite que a gente trabalhe com tentativa e erro. Então, eu tenho um determinado problema para resolver, eu posso testar uma solução, ver o resultado que essa solução deu, até onde ela foi positiva, até onde eu consegui resolver, aonde ela deu o problema, analisar, né, esse problema, testar novamente até que eu chegue a essa solução. Então, é um aprendizado de tentativa, erro e aprendizado, né? Você trabalha esse ciclo até que você tenha ali essa solução por completo. Então, a facilidade da programação é muito grande por isso, né? Porque a gente consegue testar o código, localizar erro, ajustar e refazer esse processo, né? Trabalhar nessa tentativa e erro para o aprendizado. E pela fala de vocês, então, você consegue trabalhar de forma multidisciplinar e as competências socioemocionais também, por exemplo, com CodeSpark? Também, né? Inclusive Você nessa citou parte. resiliência, né? Isso. Tentativa e erro. Isso. Sabe lidar com frustração. E, inclusive também a colaboração, né? Porque isso acontece muito na sala de aula, né? De repente estar parado ali em um puzzle, em um Sim. quebra-cabeça, e ter ali um colega que já passou por isso, e aí você vê os próprios alunos ensinando os colegas, né? Então, ajudando a ensinar, olha, o erro tá aqui, né? Você poderia colocar um outro comando, né? Tem que ajustar isso. Então, você trabalha todas essas questões socioemocionais também. Debugando o código com 5, 6 anos, né? Não, e nós, assim, acho que professores de programação, a gente tem um papel que ele é um pouco diferente de um professor tradicional. Nós somos muito mais mediadores do conhecimento. Porque a programação, ela tem um começo, meio e fim, e ela tem uma resposta X, certa. E nem sempre a criança vai chegar num primeiro momento. E você não vai poder também falar ali a resposta para ela. Você tá ali para mediar. Para que ela passe pelo a questão, processo de descoberta, exato, né? O caminho vai ser da criança. Não tem como a gente interferir nesse momento. A gente pode ajudar, a gente tá ali do lado dela, ajudando ela a percorrer esse caminho. Mas é engraçado porque é muito isso. Ela se frustra, aí ela briga, aí começa a pedir ajuda pro amigo. Aí às vezes o amigo quer passar a resposta, aí eu sempre falo que sim, ajudar não é dar a resposta, né? Mas quando ela realmente resolve, às vezes é uma aula inteira para um puzzle só que ela tá resolvendo. Assim, você vê nos olhos da criança o quão importante foi aquilo para ela. Ela mesma entende que se eu tivesse dado a resposta, não iria ser tão importante, não iria ser tão... O aprendizado não iria ser tão completo como foi. Eu lembro até de uma coisa, quando eu era criança, que minha mãe é professora, né? De 1º a 4º ano, e polivalente, e ela me ajudava com as lições de casa,
E aí meu avô falava, passa a resposta logo para ele, né? E não é assim, né? Principalmente por questões de programação. Foi engraçado até, recentemente estava tendo uma conversa com uma amiga minha, que ela estava fomentando que a sobrinha dela, que a mãe ajudava, acho que a sobrinha a fazer a lição de casa, e que a professora falou que não era para ajudar. E ela falou, nossa, mas como assim? Não quer que eu ajude meu filho? E eu falei para ela que, olha, assim, como pedagoga, às vezes a gente quer ajudar muito uma criança, a gente que tá fora do meio educacional, e a gente acaba atrapalhando o processo, né? Porque a criança, ela vai ter um processo de descoberta, e eu acho que na programação isso fica muito evidente. E às vezes a gente, adulto, na ânsia de querer que ela chegue logo, a gente quer ajudar, mas acaba atrapalhando um pouco o processo dela, né? Então, é a gente também segurar nossa ansiedade de adultos que já sabem, né, aonde que ela quer que ela chegue. E aí acaba que a gente também, assim como eles trabalham a resiliência, a gente também trabalha a resiliência, né? E sim, eu acredito que mesmo, ainda mais na programação, para os anos iniciais, é claro, assim, a finalização é importante, mas o processo é muito mais. Né? O processo que eles têm que passar para conseguir chegar a um certo ponto, vai valer para eles muito mais que o resultado final, do que passar para o próximo puzzle, não vai ser só passar para o próximo. Então vai ser tudo que ele aprendeu ali naquele caminho. Eu costumo brincar muito com eles, né? Então, às vezes eles passaram, né, ali na correria, mas com o código errado, com uma estrela só, falar, mas você pode mais, você pode conseguir as 3, né? E eu brinco com eles porque você vai ganhando as conquistas, né? E tem as conquistas de quando você faz, pega todas as estrelas. E eu brinco, falo, eu quero essa conquista. Platinar o Code Spark. Muito bom. E aí, legal, vocês estão falando até isso de puzzles, das estrelas. E como que funciona, né, essa jogabilidade, esse uso do Code Spark, né? Então, eu sei que tem diferentes modalidades, né? Então, até vocês comentaram do puzzles. Mas queria que vocês pudessem contar um pouco, e aí pode começar pela Milton, depois a Fê complementa, sobre esses diferentes usos mesmo que a gente tem, possibilidades ali com o Code Spark, como que funciona isso até das estrelas, porque já traz um pouco essa ideia de gamificação também, né? Exato. Então, basicamente, ele é dividido ali entre os puzzles, né, que é onde a gente tem a parte conceitual, né, da ciência da computação. Então, você vai ter ali um capítulo, né, ou um mundo ali que vai trabalhar sequenciamento, o outro mundo que vai trabalhar os loopings, que são as repetições, um outro que vai para um sequenciamento avançado, os condicionais e até a parte de eventos. Então, ele pega toda essa parte conceitual e eles são quebra-cabeças, né? Você tem um objetivo inicial, então você, na verdade, encaixa os seus comandos que você quer que o personagem execute. E aí você executa, né, clicando no personagem, ele vai seguir os seus comandos para tentar atingir esse objetivo, né? E conforme a qualidade do código, ou às vezes que você precisou repetir o código, você vai ganhar uma quantidade de estrelas e isso vai se tornar conquistas depois, né? Essa parte gamificada que ele tem. Depois a gente tem essa parte de criação, que são esses 3 que são na tela, né? Os jogos de plataforma, de aventura e histórias que você consegue realmente criar, né? Então você já tem os blocos, os personagens ali prontos, os desafios, mas você vai encaixar e vai dizer o que esses personagens, o que esses desafios vão fazer, como é que eles vão agir ali dentro do jogo. E já fica um pouco mais complexo, né? Já fica um pouco. Por isso a gente precisa ter os conceitos antes. E a outra parte chama desafios mesmo? Isso, aí a gente tem a parte mais de exploração, né? Tem a parte de automação, que é com o Pet Balls, que eles adoram. Que tem também questão de conquista e tudo mais. Tem variável e desigualdade, que a gente trabalha uma parte de matemática também. É bem legal para você trabalhar um multidisciplinar com a professora de matemática ou a polivalente, né? Na Sani, no caso, a professora especialista, mas a gente pode trabalhar com a polivalente também quando a gente vai falar de matemática. E a codificação de multijogador também, que é bem legal. Que eles conseguem colaborar juntos, ou às vezes um contra o outro, ou em modo colaborativo mesmo, contra o computador. Ou até online também, a gente consegue fazer jogos online também, de codificação. E o que eu acho muito legal, na parte conceitual, que é a parte do quebra-cabeça, é que ele traz todo um storytelling.
Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, o primeiro que a gente trabalha é o sequenciamento, né? Que é o básico. Tem toda uma história da detetive, que veio o vilão, que é o Glitch, que é super fofo, que eles adoram, eles gostam mais do vilão normalmente do que da personagem principal. E ele roubou o Danish da detetive e a gente tem que reunir a detetive com o Danish. Então, assim, para eles se inteirarem da história, para eles se importarem com aquilo, a gente tem todo o storytelling mesmo. Então, eu já chego falando assim, gente, aconteceu uma tragédia. A detetive perdeu o Danish dela. O que a gente precisa fazer? Principalmente com uma turma, por exemplo, de primeiro ano, que vem, né, todo com essa parte aí da educação infantil ainda muito mais lúdico para eles. Então, a gente faz toda essa questão ali da teatralização. E como que é essa resposta deles, assim? Aí eles ficam... Teacher, o que a gente vai fazer para ajudar ela? Então, a gente tem que encontrar o melhor caminho, o mais rápido ou o mais fácil. Vamos lá? E aí a gente começa a fazer os exercícios. Então, é legal porque eles se importam com a resolução. Então, não é só uma questão de, eu preciso ligar o ponto A ao ponto B. Não, existe toda ali uma questão de que eles realmente, né, se conectam com a história. Então faz isso ficar muito mais divertido, muito mais significativo para eles. Eu acho que isso que o CodeSpark traz tão bem, diferente, assim, talvez de outros aplicativos, né? O aprendizado é significativo. Você se importa com a história. E aí depois a gente vai para a parte de repetição, de loop, tem uma outra história do construtor que perdeu a ferramenta, porque o Glitch foi lá e roubou a ferramenta agora. Então a gente continua tendo um contexto ali, Exato, né? tem Não fica uma atividade solta, vamos dizer assim, Isso, né? tem todo um contexto, uma evolução da história mesmo, né? E isso faz ser muito, muito significativo para eles. E é até bacana que você entra nas fases, então onde termina ali um mundo, né? Começa o outro mundo, né? Então, a gente tem, por exemplo, as últimas lá que são os condicionais, que é uma astronauta, então ela termina chegando no restaurante que é o próximo mundo, né? Então, ele realmente conta ali uma história. Multiverso do CodeSpark. É o multiverso do CodeSpark, gente. E o Glitch é sempre o vilão. Inclusive, eles chamam Fools, né? Os personagens. E eles vivem na Foolville, que é esse mundo aí do CodeSpark. Então, tem um enredo bem desenvolvido. Legal. Bacana. E aí, falando um pouco, né? A gente entendeu, então, para quem tá escutando a gente, tá vendo a gente, sobre essas diferentes modalidades... eu sei, né, o Yuri também sabe que vocês têm alguns projetos muito legais desenvolvidos dessas diferentes modalidades, mas a gente quer que o público também saiba desses projetos muito legais. Então, até Fê, se quiser começar contando um pouco sobre o projeto que você trouxe sobre com o primeiro e segundo ano, né, que eu sei que tem a ver aí com inglês, português, mas se você quiser contar mais, e como que o CodeSpark te ajudou, né, nesse projeto. Sim. E antes de contar o primeiro projeto, né, quero pedir para você que está acompanhando a gente aqui, curtindo o bate-papo, não esquece de deixar a sua curtida se você estiver assistindo no YouTube, seguir a página da Se Junta, se for no Spotify, também ativar o sininho para receber notificações de novos podcasts, seguir a Se Junta em todas as redes sociais e também nos principais players de vídeo e de áudio, que a gente quer estar sempre próximo de você, divulgar os materiais tanto de tecnologia e educação, para que os nossos episódios de podcast continuem apoiando vocês, porque afinal o nome Se Junta não é à toa e a gente quer estar sempre trazendo essas novidades da tecnologia e educação. Então, depois que a gente passa toda a questão conceitual, que a gente passou ali por todas as questões básicas de sequenciamento, repetição, sequenciamento avançado, eventos e condicionais, a gente vai para a parte criativa mesmo, a parte que eles põem a mão na massa, assim, digamos. Então, a gente tem 2 modos, que é o modo 3, na verdade, que é o modo de jogo de plataforma, aventura e história. Todos eles se encaixam na codificação criativa. Então, eles têm um plano de fundo vazio, e eles podem criar jogos e mundos a partir disso. Então, essa é uma ferramenta muito boa quando você quer trabalhar o multidisciplinar. Então, dando um exemplo lá na escola, a gente tem um projeto normalmente que é o projeto interdisciplinar, que todas as matérias trabalham o mesmo eixo, o mesmo tema, né? Então, um dos temas que a gente trabalhou num ano foi a questão de países. Então, deu para trabalhar bastante essa questão de, tipo, vou fazer uma codificação de jogo do Egito Antigo. Então, a gente colocava para as crianças, tá? Aqui a gente vai ter
O tema vai ser Egito. Então você tem esse ponto de partida. Pode ser um personagem, pode ser um Monumento. monumento, um cenário que você acha melhor, mas tem que ter esse movimento. E aí, a partir disso, a criatividade, ali o céu é o limite. Né? Então, aí a gente foi trabalhando e alguns projetos foram criados a partir disso. Por exemplo, nesse projeto interdisciplinar que a gente fez. Nossa, só você contando eu já fiquei com vontade de fazer, imagina agora vendo. E aí eles colocam todos os elementos básicos, né? A gente tem a programação por blocos, eles colocam diferentes tipos de obstáculos. Nesse caso, a personagem que era o ponto de partida do Egito Antigo. Eles fizeram a Cleópatra. Esse projeto foi com qual ano? Esse foi com o segundo ano. E aí, eles que... Então, assim, a gente tem esse jogo de plataforma, né? Assim, 2D no sentido... Na verdade é 3D, mas 2D, assim, que é horizontal só, né? Exato. Mas o que eu quero dizer é, assim, esses blocos, dessa forma, eles que desenharam. Então, eles que desenham todo o cenário. Todo o ali. cenário. Eles escolhem um cenário principal e depois eles vão colocando o que eles querem de decorações, blocos e tudo mais. E como que começa esse planejamento para a criação? De uma Então, coisa normalmente, com as turmas que estão ali já escrevendo, a gente faz uma coisa chamada Think, Pair, Share. Que é como se fosse um planejamento mesmo, onde eles colocam as ideias. Então, Think, Pair, Share. Então, eu vou pensar, aí eu vou dividir com os meus amigos e depois eu vou montar. E aí eles colocam as ideias. A partir daí que a gente fez o planejamento, a gente vai para o ambiente, né, virtual, a gente vai para o iPad e realmente construir aquilo que a gente planejou. Sempre alguma coisa muda ali, né? Eu falo que assim, a gente não escreve em pedra nosso planejamento. Às vezes alguma coisa a gente vai ter que adaptar do que a gente pensou. Porque é muito engraçado. Quando eles vão pensar em fazer, eles querem 1000 coisas que façam... fazer tudo em um cenário só, Exato. Falo, gente... Não vai dar certo, vamos simplificar, porque às vezes o mais simples também é o que vai dar mais certo. Sim. Mas Muito tem bom. toda uma questão de planejamento, né, antes de a gente realmente montar um projeto. E é legal porque, assim, pra quem é mais antigo, né, até lembra um pouco Mario, essa ideia de Sim. plataforma, né? Mas é legal porque eles vão montar ali do jeito deles e... Do jeito deles, mas tematizado com esse tema interdisciplinar, né? Então ficou muito legal essa Nós Cleópatra. temos, assim, às vezes, que voando no jetpack, gente, é isso. É moderna, a Cleópatra moderna. Não, e assim, você vai falar com eles, não, teacher, mas tem a Cleópatra. Tem um evento ali Sei. Muito bom. do Egito Antigo, só que a Cleópatra é moderna. E o legal, hein, gente, que esse episódio tá tão especial que a gente preparou vários projetos para mostrar para vocês, né, Té? Sim. Inclusive, agora puxando um pouco pro Hamilton, eu também sei que ele tem um projeto muito legal que envolve pixel art, né? Que até se você quiser comentar, pessoal, o que é pixel art, depois contar, talvez tenham pessoas que não conheçam esse termo, né? Sim. Esse projeto ele foi bacana porque foi um projeto que veio como sugestão do próprio CodeSparks. Por vezes, acho que todo mês praticamente, eles lançam algum tema e algum concurso em cima desse tema, né? E o concurso agora do início do ano, acho que foi em fevereiro, foi para comemorar o novo ano chinês. Então, o bacana é que você já conecta várias coisas ali junto, né? Então, você fala um pouquinho sobre o calendário lunar, você fala um pouco sobre a história chinesa, o jeito que eles comemoram, a parte ali da cultura deles, de que tem um monstro que vem, eles usam a cor vermelha para poder espantar esse monstro, por isso a festa do Ano Novo é toda vermelha. E aí com isso eles trouxeram essa ideia, né, de você criar um desenho no CodeSparks, né, que é essa tela, né, então você utilizava os blocos para criar um desenho no modo de aventura. E aí com isso a gente trabalha também o que é a pixel art, como funciona na verdade o pixel, né? O pixel é o pontinho que a gente tem, os vários pontos na verdade que a gente tem na tela, né? Mas ele é a menor unidade ali de luz que a gente tem na tela, e aí ele é formado por 3 cores, né?
E aí, com essas 3 cores, a gente consegue ter todas essas cores que a gente vê. Então, eu trabalhei toda essa questão com eles. A gente foi para a parte do projeto, primeiro em papel, que eles tiveram que desenhar uma pixel art, que é, na verdade, uma arte feita por pixel, né? Como se fosse um pegasse quadriculado, um quadriculado, e cada quadradinho vai ter uma cor. É o que a gente utilizava nos jogos mais antigos, embora até hoje ainda tenham muitos jogos que usam a pixel art, né? Tava me lembrando aqui, talvez vocês me ajudem, ou o pessoal do chat pode ajudar depois, que tinha um aplicativo de programação antigo que era uma tartaruguinha, e você só ficava se mexendo assim, né, por coordenada e tinha os blocos. O Blockly Games, será? Eu acho que é que ele é bem antigo. Deve ser, mas foi muito legal porque eu aprendi essas questões de coordenadas por isso. Imagina com um incentivo assim 3D. Exatamente. Então, a ideia foi essa, né? Primeiro a gente projetou no papel, a gente desenhou no papel. Era um papelzinho quadriculado, né? E depois a gente passou esse desenho ali para tela, né? Então eles utilizaram os blocos do programa para fazer esse desenho. Então, foi uma atividade ali que uniu vários conceitos, né? Em uma mesma atividade. Não, e é legal porque também uniu o físico com o digital, né? Isso acho que é uma coisa que muitas vezes acho que os pais também têm receio, porque a programação, o pensamento computacional ainda é muito atrelado ao digital. Claro que tem relação com o digital, né? Mas a gente tem como fazer esse trabalho também de forma desplugada. Então esse é um ótimo exemplo, né, de como é que a gente une a computação desplugada, ou seja, trabalhar a lógica e o pensamento computacional com o papel, por exemplo, e transportar isso para o mundo digital. Daria até para pensar, né, você fez isso aqui, né, nessa demonstração que a gente está vendo na tela, que é pegar o desenho físico e depois comparar com o digital, né, ver como é que ficou essa transposição. E até passando mais detalhes, né, pedi ajuda aqui dos universitários, e o exemplo que eu dei era uma linguagem que se chamava Logo. Então era uma tartaruguinha que era por Ubuntu. Enfim, eu lembro que muitas pessoas ficaram frustradas porque não era assim, no sentido que te chamava atenção para você programar. Era algo muito mais linear, né? E mesmo assim, por exemplo, por ter a tartaruguinha já me chamava a atenção na época. Então, eu fico imaginando com essas oportunidades que a gente consegue trazer, por exemplo, com o CodeSpark, para os alunos, tanto anos iniciais quanto anos finais, é um incentivo, né? Sim, e até, assim, na série a gente usa do 1º ao 3º ano o CodeSpark, né? Mas o 5º ano, às vezes, ainda quer utilizar. Então, assim, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, eles falam, teacher, vamos fazer o desafio criativo, que é quando eles fazem um projeto livre e a gente sorteia alguma coisa. Então, a gente põe vários temas num potinho lá e sorteia, sei lá, formas. Então, o projeto de hoje vai ter que ser relacionado a formas. E aí, cada um escolhe se eu vou fazer no plataforma, se eu vou fazer na aventura, se eu vou fazer uma história. Mas tem que ter como base formas. Então, você vê que até os mais velhos, realmente, por ser muito divertido, acaba deixando isso muito mais legal para eles também fazerem. Porque no 4º e 5º ano, eu já trabalho o Swift Playground. Que, embora seja muito legal, a gente já começa a trabalhar a parte do código em si. Ele fica um pouco mais formal, vamos dizer assim, aí eles falam né? assim, ai, por que a gente não pode usar o CodeSpark ainda? Eu falei, porque vocês já aprenderam o que vocês tiveram que aprender lá. Fica um apego, né? Fica, e eles querem os avatares dele, ver os avatares. Teacher, no Playground não dá pra ter avatar. Sim. Eles são muito apegados, principalmente, né, na questão das moedinhas, porque aí junta as moedas. Porque, voltando nessa questão, quando você faz um código certinho lá no quebra-cabeças, utilizando menos movimentos e menos tempo, você ganha mais estrelas. E aí, quanto mais estrelas, mais moedinhas douradas você ganha. E essas moedas você pode trocar por roupa de personagem, cenário, coisas para você utilizar no modo aventura e no modo plataforma. Então, assim, eles querem ir muito bem lá no quebra-cabeça, no puzzle, para poder ter mais coisa para usar lá no modo plataforma e no modo aventura. Sim, muito legal. E acho que esse ponto que você trouxe, né, Fê, assim, retrata muito bem o quanto, na verdade, eles aprendem se divertindo, né? Que eles ficam apegados a essa sensação que eles tiveram naquele momento de aprendizado, né?
E legal você comentar isso, Té, porque eu já presenciei, assim, é muito legal a interação que o CodeSpark tem com o iPad, por exemplo, porque você pode ter uma interação no pátio do colégio, levar lá seus alunos, enfim, em qualquer ambiente, dentro ou fora de sala de aula, e aí eles levam o iPad e eles estão programando, independente qual sala que esteja, independente que seja a disciplina. Então, legal, a gente comentou sobre pré-alfabetização, mas também questões de construção de vocabulário, disciplinas de humanas, exatas, tendo o dispositivo ali móvel, no caso o iPad, com o CodeSpark, faz muito sentido. E legal. Eu tenho mais alguns projetos que eu quero falar com vocês, né? Então, eu sei também que o Hamilton tem um projeto muito, muito legal que envolve desenvolvimento de jogos de aventura, né? E criação de enredo. Então, também, Hamilton. E aí, você contar um pouco, porque esse do Pixel Art, depois você pode trazer, mas acho que foram com os menores, né? Com que ano que foi do Pixel Art? Esse foi com o segundo ano. Segundo ano, legal. E aí a gente trouxe isso, né, que ele falou, né, sobre essa fase de pré-alfabetização. Ali no terceiro ano, né, a gente fecha o ciclo alfabetizador, a gente sabe que eles ainda estão, claro, finalizando esse processo. E esse de jogos de aventura e criação de enredo, com que faixa etária que é? Eu trabalho com o quarto ano. Legal. E ele utiliza esse modo de aventura para trabalhar um enredo, né? Uma história ali com eles, né? Então a gente usa normalmente o modelo de vila que já vem ali com alguns personagens, mas eles podem personalizar da maneira que eles querem. É quase como se fosse um The Sims. Isso, mais ou menos isso. Já vem os Nossa. personagens ali. Isso. E aí, a proposta é o seguinte, então a gente tem um problema acontecendo naquela vila, que vai ser ali o enredo da história. Eles têm que então escrever sobre qual é o problema que está acontecendo, qual é a solução para resolver esse problema e escrever as falas de cada personagem. Como é que os personagens vão dar dicas ou vão ajudar a resolver esse problema, né? Então a gente conta ali, monta uma história em cima disso. Mas esse problema, ele é proposto pelo próprio CodeSpark ou você que propõe para eles? Não, normalmente eu proponho para eles. Eu dou algumas sugestões com base ali nos personagens que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem um mágico que já vem nesse template e falar, de repente ele perdeu ali algum artefato mágico e precisa encontrar. Ou de repente tem o caçador ali que vai falar, olha, tem monstros invadindo a vila e a gente vai precisar ajudar ali com esses monstros. Então eu dou algumas sugestões, mas eles ficam meio livres ali para escrever, né? E saem algumas ideias muito bacanas, né? Então, ideias do tipo, você tem que, na verdade, encontrar a varinha do mágico, mas para poder combater o mágico porque ele prendeu alguém na casa dele, né? E aí a criatividade flui. Assim, para quem tá escutando a gente, acho que é sempre bom reforçar que o CodeSpark, tudo isso que o Hamilton e a Fernanda estão contando, na hora de programar é tudo visual, né? Então, assim, por exemplo, se a gente tá falando da varinha mágica, vai ter um desenho de varinha mágica. Exato. Porque o personagem precisa andar pra frente, vai ter uma setinha indicando pra frente. Precisa pegar alguma coisa, então vai ter a mãozinha ali, né? Então, todas as ações que envolvem essa criação, vai ser muito fácil da criança identificar, porque ela não vai precisar nem ler se ela quiser, né? Assim, é só identificar visualmente ali essa parte do código. E por isso que é tão importante essa progressão, né? Que a gente trabalha, né, muito com as questões dos anos iniciais, com atividades desplugadas, com programação ali que envolve blocos, mas muito mais visual, e inserindo algumas palavras, né, para essa questão de interação. A partir daí, vai inserindo alguns termos como o se, o e, né, o if, o and, o for, né. Então, é uma progressão de aprendizados para que quando esse aluno ele esteja nos anos finais, no ensino médio, ele não tem um susto quando ele tiver aquelas linhas de código do Matrix, já seja algo familiar. Sim. E aí, eu quero aproveitar e trazer para a Fê uma questão que é a seguinte, né? Talvez a pessoa que esteja escutando a gente, o professor, o gestor, pode estar ficando muito encantado com o CodeSpark.
mas ele talvez esteja reflexivo de como trazer isso para a escola dele, para a sala dele, né? E aí, Fê, eu sei que você tem esse trabalho como professora de programação, assim como a Milton, e vocês têm essa disciplina de Innovation Technology, né? Isso. Então, se você quiser também contar um pouco dessa disciplina, e acho que essa experiência pode ajudar muito também quem está escutando a imaginar aí as possibilidades, né? Sim, na SANI, quando a gente fundou, né, o Fundamental 1, a gente já englobou programação na grade. Então, desde 2019, a gente já tinha programação do 1º ao 5º ano. No caso, quando a gente abriu o Fundamental, do 1º e 2º só. E isso foi progredindo. Depois a gente colocou a questão do Maker, né? Então, a gente tinha uma aula de programação e uma aula de Maker. Isso de que ano a que ano? 1º ao 5º, mas quando começou era só 1º e 2º ano, e aí progressivamente até a gente abrir do 1º ao 5º. E aí foi caminhando, e a gente foi vendo que às vezes combinava ali alguns temas. Então, a partir desse ano, a gente juntou as duas coisas. Então, a gente tem a programação e a metodologia Maker, metodologia ativa, juntas numa aula de inovação e tecnologia. Que bacana. Então, dentro dessa matéria, assim, digamos, nós temos 2 aulas por semana na grade, né, de cada turma. A gente trabalha o currículo de programação, mas também trabalha o fórum desplugado ali na parte montando o mão na massa mesmo. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente está falando um pouco sobre tecnologia, sobre ferramenta tecnológica, e a gente passa lá pelo CodeSpark, a gente vai falar da profissão lá do construtor, da fase de repetições. E aí a gente vai refletir sobre essa ferramenta que ele utiliza e como que eu posso trazer isso lá para o mão na massa. Aí eu vou para a parte de criação. Então, o que o construtor usa? De onde veio essa tecnologia? E pôr essa questão para as crianças que a tecnologia não é só algo que vai ali na bateria ou liga numa tomada, né? E aí a gente conseguiu juntar as duas coisas de uma maneira bem legal. E aí agora a gente está com essa matéria nova aí, é o 1º ano que a gente está englobando as duas coisas, mas está sendo uma experiência bem legal. Bacana. E você sente que nessa disciplina, né, de Innovation Technology, você consegue atingir os diferentes tipos de inteligência que a gente encontra em sala de aula? Isso é, os alunos que se expressam mais por questões de escrita, ou exatas, ou humanas, como que você sente isso? Eu sempre falo assim, que cada, né, criança, o conhecimento, ele entra na gente de maneiras diferentes. Então, a gente tem aquela criança mais sinestésica, a gente vai ter aquela criança que aprende mais ali pelo ouvir, pelo ler. E a gente tenta atingir todas as crianças e suas diferentes maneiras de aprender novas habilidades. Então, a gente tem aquela criança que vai conseguir ali ser mais expansiva, que vai conseguir conversar, expor ideias. A gente tem aquela criança mais retraída, mas que tem a chance, por exemplo, de, num modo criativo do CodeSpark, colocar tudo que ela quer. Talvez ela não consiga falar ou mostrar uma habilidade ali mais manual. Mas ela vai conseguir trazer isso num ambiente virtual. E eu posso ter ao contrário também. Uma criança que às vezes não tem tanto, né... não tem tanta familiaridade com o uso de um dispositivo, mas ela vai estar aprendendo e vai estar conseguindo se manifestar a mesma habilidade de outras maneiras, né? Então, a gente dá esse suporte para a criança, para que ela possa se expressar de diferentes maneiras. Isso é super importante e parece que a gente volta naquele ponto que a criatividade é fundamental, né? Sim, exatamente. E justamente pensando nisso da criatividade, eu sei que um dos outros projetos que a Fê também trabalha envolve o tabuleiro interativo, né? Que também acho que traz muito essa ideia da criatividade mesmo, né? Sim, na SANI a gente também tem a matéria de xadrez, então o xadrez também faz parte da grade curricular. E como, né, posso até estar sendo um pouco repetitiva, mas a gente tem muito projeto interdisciplinar. Então, os professores realmente sentam e falam, o que a gente vai fazer hoje juntos, né? Então, numa parceria aí com o professor de xadrez, a gente decidiu fazer, no modo aventura, um tabuleiro interativo. Então, que eles conseguissem montar o tabuleiro e dispor, utilizando os personagens que a gente tem no CodeSpark e os personagens também que eles conseguem montar e dispor cada um com o seu objetivo ali. Então, a gente trabalhou as regras do xadrez, a gente trabalhou ali a habilidade e a criatividade também. Esse projeto é encantador porque você consegue ver o nível de detalhe, assim, o prazer que a aluna teve de construção, assim, o cuidado, né? Sim, e o xadrez é uma coisa assim que você pensa, né?
poxa, uma aula de xadrez, todo mundo sentado ali, né, com a maquininha de xadrez, apertando o botãozinho, e quando vez de um, vez do outro. É claro que tem momentos que a gente vai precisar num xadrez ter essa interação. Mas a gente pode extrapolar, né, o limite ali. A gente pode colocar outras maneiras de se aprender uma mesma coisa. Então, a gente tem esse projeto também no CodeSpark do xadrez. E a gente também teve que a gente construiu um mega tabuleiro. Aí foi de material reciclável. Legal. Também, que aí a gente fez exatamente isso. Montamos as peças com materiais recicláveis, com caneta 3D, com toda essa parte mesmo que a gente usa do Maker. Então, assim, foi o xadrez, mas foram de várias maneiras diferentes. Então, foi o xadrez tradicional ali no tabuleiro, foi o xadrez digital no aplicativo, depois o xadrez construído de maneira interativa no CodeSpark e o xadrez mão na massa, construindo o meu próprio tabuleiro. Demais, né? De ter essas diferentes interações. E aí me veio até uma pergunta que é sobre a resposta também das famílias a tudo isso. Como que eles enxergam também essa importância de programação? Isso vocês acabam demonstrando em projetos ou em eventos? Queria escutar também do dia a dia de vocês como que a programação aparece para a comunidade escolar. Aí, Fê, se quiser começar. Meu Deus, já foi demais. Então, na verdade, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de conseguir ter essa transparência com os pais, né? Assim, de mostrar para eles que eles não estão só jogando. Porque, na verdade, é isso que chega em casa, né? A criança fala, que você fez na aula de programação hoje? Ah, eu joguei. E realmente, ela jogou. Mas ela jogou com um propósito, com um princípio. Então, por exemplo, numa reunião de pais, as reuniões de pais lá na escola, os professores ficam o dia inteiro à disposição dos pais e eles que vêm até nós para perguntar alguma dúvida, e eu dou a reunião também. Então, eu também fico disponível para os pais para explicar tanto o projeto de tecnologia no geral, como das aulas de programação também. Então, tem esse bate-papo, né? Que o pai realmente, assim, mas o que ele está aprendendo? Porque é muito difícil, né, para uma pessoa que não do ambiente de programação, também entender tudo. Se eu chegar e falar pro pai, ele aprendeu sequências, loop e depuração. O pai vai falar, show! O que é isso? Traduz agora, por favor, né? Então, não, eu tenho que explicar o conceito. A gente foi com sequenciamento, a gente utilizou tal aplicativo. Para um primeiro ano, por exemplo, o sequenciamento vem muito da questão mais gamificada, de lateralidade, igual o CodeSpark traz pra gente, né? Esquerda, direita, cima, baixo. Então, você tem que ter essa comunicação muito efetiva com os pais. Senão, fica só uma aula de programação, uma aula de jogo. E não é. Né? Assim, a gente tem os aplicativos, a gente tem a ferramenta, o recurso do iPad, mas não é só isso também. Né? A gente tem as atividades desplugadas que a gente faz, então nem sempre o iPad vai ser só o fim ali, ele é parte do processo. Então tem toda uma questão. E ter essa comunicação efetiva com o pai é muito importante. Para que não caia nisso de que é só mais uma aula, que eles vão ficar no iPad, jogando alguma coisa. E às vezes o pai não tem essa pretensão que o filho seja programador. Ele só tem determinada idade, não vai ser programador. Então, é importante mostrar mais. E demonstrar também em eventos, né? A Sani tem a Feira Cultural, que a gente faz todo ano. Ano passado, o nosso tema foi jogos. Tinha todo um nome bonito o projeto. Sim, mas tinha a ver com jogos. Mas tinha a ver com jogos. Então, jogos de tabuleiro, jogos digitais, jogos de plataforma, tudo que englobava jogos e brincadeiras tradicionais. Então, normalmente nós temos salas interativas, e aí na sala interativa de jogos digitais, a gente trouxe muitos projetos do CodeSpark que as crianças fizeram. E os pais ficaram encantados, assim, poxa, meu filho fez isso, né? Tem todo um enredo, tem um nome, tem uma história. E a criança sentar ali com o pai e mostrar, olha, eu fiz esse jogo e ele é assim, 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 o personagem faz isso, isso, isso. E tem todo um porquê, né? O pai entende ali o contexto também. Sim. Bem legal. Essa talvez é uma dificuldade que eu sinto um pouquinho no CodeSparks, da gente conseguir compartilhar isso com as famílias. Uhum. Principalmente quando os alunos já estão na parte de criação,
Não tem uma forma simples, por exemplo, da gente pegar o que a criança produziu e compartilhar isso com os pais. Então, a maneira que a gente utiliza lá no Colégio Next também é dessa forma, né? Numa reunião de pais ou num evento, né? Mostrar um pouquinho desse trabalho que eles desenvolveram. Fora isso, né, as atividades desplugadas também sempre estão ali, né, em conjunto com os pais. E talvez um aplicativo também de diário auxilie nesse momento, né, um Sisol, por exemplo, mas daí mais com imagens, né, ou com vídeos, né, para que os pais acompanhem, né. Sim. Mas eu acho que bacana esse modo, né, de feira, onde os pais consigam ali jogar, né, ou assistir ali o que os alunos produziram, né. Então é um pouco uma coisa que eu sinto falta ali no CodeSpark, seria essa forma. Embora a gente consiga compartilhar no CodeSparks, então ele tem a parte lá da comunidade, né. Então quando você cria ali um projeto, você pode compartilhar esse projeto, e aí não só a sala de aula, né, então os alunos que estão dentro da sua sala de aula conseguem ver aquele projeto, mas como as demais crianças ali que utilizam o CodeSparks também conseguem. Do mundo todo. Que legal, e aí fica disponível, por exemplo, um aluno que quer ter ideias, ou até um mesmo professor de projetos, vocês conseguem visualizar isso. Exato, você consegue inclusive jogar, né, um jogo ali que uma criança desenvolveu e remixar esse jogo. Então, ele avisa que é um remix, né? Se você republicar aquilo, então você consegue chegar em quem originou, né, aquele código, mas você consegue remixar e personalizar aquele código. Importante falar que tudo isso com preocupação ali com a privacidade, né? Então, dentro ali do CodeSparks, nem o nome ali dos alunos a gente tem completo, né? Então, o perfil ele é formado pelo primeiro nome e uma segunda letra, né, do sobrenome. A primeira letra, na verdade, do sobrenome. Fora isso, então isso para você logar. Depois que você logou, uma vez que você logou, o seu personagem tem um nome que você cria. É muito legal. Que você cria, e dentro ali do CodeSpark, inclusive, quando isso é compartilhado, o que aparece é o nome do seu personagem, né? Então, não tem como saber. A criança ficar protegida, né? E legal, Hamilton, você trouxe isso, até essa parte de segurança e gerenciamento. E acho que seria legal você contar também o que o professor pode fazer, né? Quais são, vamos dizer assim, os poderes de um professor. O que ele pode fazer para gerenciar, assim, quais são as possibilidades que ele tem dentro do CodeSpark. Porque vamos imaginar, né, vocês dois dão aula, vocês têm as salas, vocês têm muitos alunos, e aí como que o CodeSpark ajuda nessa gestão, vamos dizer assim? Então a gente tem um painel, né, no site do CodeSparks, onde a gente consegue criar as turmas, né, atribuir ali os alunos das turmas. Nesse painel a gente tem controle do que os alunos podem acessar dentro do CodeSparks. Então você pode utilizar isso para fazer ali uma progressão, né? Então começa ali abrindo só uma fase, depois você vai abrindo as demais. E além disso, acompanhar o progresso, né, dos alunos. Então eu consigo olhar de modo geral o progresso, né, através do gráfico, e inclusive olhar um aluno, né, ver ali, por exemplo, aonde ele está com uma certa dificuldade e abrir aquela tarefa e ver, né, fase a fase, né, como é que ele conseguiu, se ele conseguiu atingir o objetivo completo. As estrelas, né, que vocês falaram antes. O tempo que ele gastou, né, dentro daquela fase para atingir ali as estrelas, né? Então a gente tem todo esse controle. E também dos projetos, né? Todos os projetos que eles criam de jogos, né, de histórias, a gente consegue visualizar e até daí entrar no projeto, poder jogar e poder avaliar esses projetos. Isso do tempo é bem legal, né? Porque às vezes, assim, né? Ficou 30 segundos. Você já sabe que tem alguma coisa errada, né? Verdade. Mas bem legal, assim, então,
Basicamente, se você é um professor, você consegue criar essas salas, né? Uhum. E aí você tem os seus alunos e é muito legal porque você consegue ver exatamente aonde que eles estão tendo dificuldade, né? Isso. Então facilita bastante. E como você consegue, né, ver o progresso das crianças, é uma boa maneira também de você dividir com os pais. Né? Então, muitas vezes em reuniões, eu quero saber como é que tá. A gente pode abrir a dashboard e falar, ó, tá aqui em sequenciamento, ele atingiu essa estrela, e a gente né, explica o que significa cada estrela, Sim. o tempo, a questão do tempo também, quanto tempo ele demorou para resolver aquele problema. Então, é bem legal. E legal que apareceu a questão ali da senha. Uhum. Quando você tem iPads compartilhados, os perfis, a gente consegue colocar uma senha que é bem simples, assim, e o professor tem acesso, caso a criança esqueça, porque eles sempre vão esquecer. Teacher, qual que é a minha senha? No CodeSpark. É legal porque se você usa um iPad compartilhado na escola, você não tem essa preocupação de um entrou no iPad do outro, na conta do outro, gastou projeto, todas né? as moedas. Já aconteceu, gente, antes de ter essa atualização, de ter a senha. Um entrou no perfil do outro, não viu, gastou todas as moedas. Aí... Muda o personagem. Alguém entrou e mexeu. E aí mudou o personagem e parece que acabou a criança. Acabou. Gente, vocês não têm noção. Teve que ser todo uma... gerenciamento ali de problema. Gerenciamento de crise, né? De crise. E aí foi legal com essa atualização das senhas, né? Que quando a gente tem essa questão do iPad compartilhado, a gente consegue ter mais segurança, né? Sim. Dentro do perfil de cada criança. Com o iPad 1 para 1, já é mais tranquilo, porque aí cada criança tem o seu iPad, vai ter a sua conta já logada, né? Da sua turma no próprio iPad. Mas é bem legal essa atualização da senha. Sim, controle e gestão para o professor, né, total, para apresentar para a família, para apresentar para as lideranças, então, bem bacana isso. E, gente, não parece, mas chegamos à nossa parte final, então, o papo aqui passou muito rápido, mas, claro, né, o pessoal não me deixa ir embora sem essa, que é a pergunta surpresa, né, mas vou dar um tempinho para vocês pensarem. E a pergunta é a seguinte, para vocês compartilharem com a gente, contar alguma situação que vocês perceberam que a programação auxiliou na vida de vocês. Então, sabe, alguma situação que vocês passaram e falaram, nossa, olha, eu pensei como um programador, ou a programação me ajudou aqui a pensar de uma forma lógica. Então, reflitam aí algum momento da vida que vocês sentiram isso. E antes de vocês darem a resposta, quero passar a palavra para a Té, para ela trazer o resumo do nosso bate-papo, Té. Vamos lá, o resumo. Nossa, eu sempre acho que o resumo é difícil, porque a gente tem que, né, trazer muita coisa. Mas a gente começou hoje nosso papo, né, lá no comecinho, falando um pouco do aplicativo, né? Então, apresentando também para o nosso público o que é o CodeSpark. A gente falou um pouco sobre o funcionamento dele. Então, sobre os puzzles, a programação criativa, né? O modo história, a plataforma e também a parte de exploração. A gente falou um pouco sobre, né, a faixa etária, então que ele é adequado de 5 até 10 anos e como ele também auxilia no processo de alfabetização, visto que a criança não vai precisar ler, né, nesse primeiro momento, e como que ele ajuda na construção do pensamento lógico. A gente falou muito sobre criatividade, acho que foi uma das palavras-chave hoje da nossa conversa. Então, a gente quebrar um pouco o estigma de que programação e pensamento computacional, eles não estão relacionados à criatividade, eles estão, né? E essa criatividade vai auxiliar em todas as disciplinas. A gente falou matemática, português, história, geografia, ciências, natureza, ciências exatas, enfim. Então, e aí a gente teve também o compartilhamento aqui da Fernanda e do Hamilton de projetos incríveis, né? Então, o pixel art, o tabuleiro interativo e muito mais, né? As aulas temáticas. O Hamilton comentou um pouco também sobre o campeonato que tem, né? Então, isso é uma coisa legal. Quem usa o CodeSpark, fiquem atentos a esses pequenos campeonatos que tem. E agora, mais pro final, a gente também falou a parte que envolve pais, famílias e a gestão de tudo isso, né? Então, como envolver as famílias para elas também quebrarem o estigma delas com programação, né? E entenderem o quanto isso é importante, o quanto está agregando. E também as ferramentas de gestão que o CodeSpark oferece para os professores, né? E aí fica também o convite, né? Se tem um professor, um gestor escutando a gente, não deixe de baixar o aplicativo e testar, né? Acho que é esse o nosso resumo. Bom resumo, né? Deu para perceber que a gente conversou bastante coisa aqui em 1 hora. E convidar também para quem estiver escutando de contar com a Se Junta.
Hoje a gente trouxe bastante sobre o CodeSpark, principalmente com seu foco ali em anos iniciais e finais, mas existem um vasto repertório de materiais Apple que apoia a programação, isso desde a educação infantil ao ensino médio e também ensino superior, inclusive com certificações que envolvem Swift e podem apoiar os alunos das instituições. Então fiquem sempre à vontade de conversar com a gente da Sejunta. Mas agora eu venho com a pergunta, né, extra, pergunta surpresa, de vocês contarem alguma situação que vocês perceberam que a programação auxiliou na vida de vocês. Então, quem quer começar? Acho que pra mim tá mais fácil. O Hamilton já tem uma bagagem mais extensa, né? Na verdade, a programação auxiliou completamente a minha vida, né? Desde 2002, quando eu terminei o curso técnico de programação. Então, eu trabalho com programação, eu vivo a programação. Mas para não ficar só nisso, eu vou contar um caso recente que foi com a minha filha, na verdade. Minha filha é minha aluna do 5º ano lá no Colégio Next. E tarefa de matemática. Foi aquilo que eu falei um pouquinho de ler o enunciado ali e não conseguir transpor isso, né? Ela tá aprendendo divisão agora no 5º ano. E era uma pergunta sobre uma atleta que estava correndo uma prova de 15 quilômetros e já tinha corrido 3/5 da prova e faltava... e a pergunta era quanto faltava ela correr. E ela já acostumada com a conta, né? Já estava craque na conta. Fez a conta ali rapidinho, já chegou para mim e falou: 9, pai, tá certo? Eu falei: não, filha, tá errado. E ela ficou um tempo pensando, acho que ela gastou uns 10 minutos ali pensando, refazendo a conta. E, não, mas tá certo, dá 9 e tal. E aí foi essa questão. Eu falei: filha, vamos lá. Vamos dividir o nosso problema em parte? Primeira coisa, qual que é o seu objetivo? Qual que é o problema que você tem que resolver? Dela, o problema, eu preciso saber quanto falta ela correr. Falei: muito bem. E o que você conseguiu resolver? O seu cálculo resolveu o quê? Aí ela prestou atenção no cálculo, ela falou: entendi, ela resolveu quanto ela correu. Mas como é que eu acho agora quanto falta? Aí ela já foi: então se eu pegar o total, né, os 15 quilômetros e diminuir os 6 quilômetros, os 9 quilômetros que ela correu, aí eu tenho 6 quilômetros, né? Então é um exemplo simples, mas que eu usei ali a ideia do pensamento computacional, de você dividir aquele problema em partes para que ela conseguisse resolver, né? Legal. Acho que ela vai virar programadora, hein? Talvez. Bem, gente, eu tenho uma história totalmente diferente, né? Eu sou pedagoga, então já, assim, no começo da minha carreira jamais pensei em ensinar programação, né? Foi muito, assim, uma questão de... eu tenho um iPad, um sonho, e vamos lá. E eu acho que veio muito pra mim essa questão de que a programação não é só para programador, né? Você pode também, pessoas, né, que não estudaram isso, né, na faculdade, conseguem também desenvolver esse tipo de habilidade. E eu penso muito em programação quando eu faço gestão de sala de aula. Então vem aquela turma, sabe? Que você sabe que ali tem vários pequenos problemas pra você resolver. E tudo em 50 minutos, E né? tudo em 50 minutos, aí eu já penso e falo assim: ok, como é que eu vou dividir isso? Ó, se eu colocar XYZ pra ficar aqui e ABC pra ficar ali fazendo isso e aquilo, eu consigo fazer a gestão daquela parte. Pra mim, programação e gestão de sala de aula, gente, é muito bom, porque é isso, resolução de problema. Eu acho que a programação é muito sobre isso, né? Como você resolve os seus problemas. Seja num problema de matemática ou seja num problema da vida real Do dia a mesmo. dia, né? Do Pra dia a se programar dia. pra chegar em algum lugar. Exato, é isso. Às vezes você tá pensando no macro e se você for ali nos micros, você consegue resolver muito melhor. Então, eu brinco que programação pra mim é gestão de sala de aula. Quando eu preciso pensar no que eu preciso fazer, eu tenho um grande problema, eu preciso deixar ele menor. Como é que eu vou fazer? E aí, é a programação da vida real, A né? gente vira uma chave, né? A gente vira uma A gente começa chave. a olhar em tudo e fala: nossa, mas a todo momento a gente tem programação envolvida em tudo que a gente faz. Exato. Programação eu brinco com eles, tá na rotina de vocês, na rotina do dia a dia. Se vocês Sim. baterem lá, né, o olho na tabela de que aula a gente tem agora, vai estar lá. A rotina é uma programação, é uma via ali que vai acontecer
de qualquer maneira. Então, é legal que eles também começam a virar essa chave, né? Entender aonde está a programação ali na vida deles. Legal que você citou a rotina, porque era exatamente se eu já fui professor de programação, né? E na minha vida eu vejo muito na rotina. Todo dia quando eu preparo é isso que eu vou fazer, esse horário que eu tenho esse determinado tempo, eu vejo que muito essa programação que eu faço do meu dia é uma forma simples ali de sintetizar o quanto que a questão lógica, a questão mesmo do pensamento computacional é importante, né, para o nosso dia a dia. Claro, isso é um exemplo de organização, mas muito também para tomada de decisão, né, para você ter uma decisão lógica para as tarefas que a gente tem. E aqui exemplos pequenos, mas principalmente no mercado de trabalho, por exemplo, dos nossos alunos, né, dos estudos que eles têm, dos cálculos matemáticos, que eles também podem usar esse raciocínio lógico. E eu concordo super, eu tenho uma história parecida com a da Fê, né? Porque eu também sou pedagoga que acabou se apaixonando por essa área. E na verdade eu vejo que, de verdade, eu sinto que a minha lógica melhorou muito depois que eu comecei a trabalhar com código, pensamento computacional, programação. Então eu sinto que meu pensamento se tornou um pouco mais rápido, às vezes eu consigo com mais clareza entender algumas questões lógicas, às vezes até em planilha, fórmula, fica muito mais fácil, é engraçado. E aí eu deixo até uma dica, tem um livro muito legal que chama Algoritmos para Viver, e é um livro que ele fala sobre como os algoritmos, na verdade o pensamento computacional, ele está na nossa vida desde que o humano é humano. Então fica essa dica, eu acho que pode inspirar alguns professores a se aventurarem nessa área de programação. Bacana. Me lembrou também uma coordenadora que brincou comigo, que falou que o pensamento computacional para ela era o José do TI, que ela pensava nele, chamava e resolvia, assim. Então, olha, eu desconfio que tem outras pessoas que também pensam isso. com certeza. Então, gente, quem nos acompanhou até aqui, agradeço. Esse papo foi muito prazeroso pra gente, espero que para vocês também que estejam escutando, para os nossos convidados. Agradecer tanto você, Fê, quanto você, Hamilton. Foi ótimo pra gente, a gente pôde conversar muita coisa bacana. E espero que as pessoas que estejam escutando a gente tenham aprendido, né? Igual eu e a Esther podemos aprender aqui. Então, gente, desejo para vocês o meu muito obrigado por nos acompanhar. Deixo também o convite para seguir a Se Junta nas redes sociais, também nos escutar no Spotify, no Apple Music, assistir esses exemplos bacanas que a gente trouxe no YouTube e, enfim, tá com a gente, porque o nome Se Junta não é à toa e a gente quer construir a tecnologia e a educação junto com vocês. É isso, te vejo no próximo episódio do Se Junta Cast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.